naturopata Ramon de Assis, nosso grande amigo, parceiro do programa Geração Solidária, que com a gente constrói esse momento da ciência natural, da saúde natural. Ele, como naturopata, vai abordar qual o tema para a gente hoje? Fala, Ramon. Vamos falar de doenças dos ossos e das articulações. Sim. É um prazer estar aqui com você novamente, Aldinho. Sempre eu fico muito confortável, né, de estar do seu lado. Bom, é um tema delicado, né? E a gente não aprofunda muito, muitas pessoas sofrem disso, eu imagino que muitas pessoas estão se identificando com essa questão de problemas ósseos, problemas articulares, né? Dores na coluna, dores no joelho, no tornozelo, no quadril, né? Tantas pessoas com dificuldade de andar, às vezes fica sentado um tempo, quando vai levantar tem aquela dificuldade para se locomover. E muitas vezes não é feito muita coisa, muita investigação, um tratamento devido a esses tipos de problemas. Bom, hoje eu vou generalizar esse tipo de problema para que nós possamos compreender melhor esse universo, mas entendendo que tem como a gente aprofundar mais nesse assunto. Entendi. Primeiramente, a dor vem por causa de alguma inflamação. E isso é muito importante a gente entender, né? Se tem uma dor, tem uma inflamação. E às vezes, o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria de nós fazemos? Eu vou usar um analgésico para tirar aquela dor, e aí às vezes a dor vai embora, às vezes o próprio organismo combate aí a inflamação, mas vez ou outra ela vai voltando, e às vezes vai voltando no mesmo lugar, o que é um sinal perigoso. Porque se aquela dor, eu tomei analgésico, fiquei 1, 2, 3 meses sem dor, depois ela voltou. Então mostra que o foco inflamatório persiste naquele local. E não é um analgésico que vai resolver esse processo. E às vezes nem tampouco um anti-inflamatório. Porque por mais que a gente pense na ideia de desinflamar aquele ponto, né, que está inflamado, que traz a dor, às vezes é entender o porquê que a inflamação está surgindo. E aí que poucos profissionais da saúde adentram esse assunto, aprofundam nisso, informam sobretudo o paciente. E o que determina as inflamações do nosso corpo, né? Primeiro, entender que a nossa alimentação, né, é um assunto recorrente que a gente vem falando e batendo nessa tecla. A nossa inflamação ela pode ser pró-inflamatória, ou seja, que favorece as inflamações, ou uma alimentação anti-inflamatória, que não vai deixar o nosso corpo inflamar. Então, a matemática, eu costumo exemplificar isso como uma balança. A balança é simples de entender. Nós temos dois lados. Se nós colocamos mais peso no lado pró-inflamatório, alguma doença inflamatória de dor recorrente vai surgir, matematicamente. Então, quer dizer, então a minha artrite surgiu porque eu ingiro muito alimento pró-inflamatório? Exatamente assim. Então, nós temos que tentar contrapor essa balança. Passarmos a ingerir mais alimentos anti-inflamatórios, a grosso modo, já eu explico. Já ia perguntar. Então, termos aí, por exemplo, atitudes como o sedentarismo é altamente pró-inflamatório, ou seja, favorece as inflamações e dores. Se a gente faz alguma atividade física, e não precisa ser atividades físicas tão elaboradas, às vezes mesmo uma caminhadinha, né, feita aí diariamente ou bem frequentemente, já vai favorecer a ação anti-inflamatória do nosso corpo. Tomar água, porque o nosso corpo vai acumulando toxinas em determinados pontos, o que traz posteriormente uma inflamação. Se nós tomamos água na quantidade devida, nós vamos eliminar essas toxinas, também desfavorecendo a inflamação. Bom, sobre alimentos anti-inflamatórios. Claro que a gente tem aí outros vídeos informando sobre isso especificamente, mas a grosso modo, o que seriam? Eu sempre brinco, quando a gente tem que desembalar um alimento, provavelmente ele é pró-inflamatório. Quando a gente descasca um alimento, provavelmente ele é anti-inflamatório. Ou seja, os processados, os industrializados, os empacotados, os com aditivos de realçadores de sabores, né, da indústria alimentícia, normalmente, claro que não são todos, mas a grande maioria, 98% desses alimentos ou desses produtos alimentícios são pró-inflamatórios. E a sociedade, nesse momento, né, por causa da praticidade, da correria de todos nós, né, no dia a dia, tem optado por
para que a coisa seja mais prática. E nessa praticidade a gente vai perdendo. São poucas pessoas que estão comendo verduras na quantidade devida, né? Sim. Que aí os próprios órgãos competentes mundiais aí de saúde já falam, nós adultos, para sermos considerados nutridos, precisamos ingerir no mínimo 8 tipos de vegetais ao dia, fora as frutas. 8 tipos, no mínimo. Eu ainda acho que isso é pouco. Mas, na verdade, eu pergunto para a maioria dos meus pacientes, a pessoa come um tipo de vegetal, 2 tipos, que é o que é anti-inflamatório. E a maioria dos outros alimentos podem ser pró-inflamatórios e causando essas dores crônicas. E aí é interessante, pegando aí um gancho, né, na sua fala, algumas vezes nós comentamos no programa sobre a importância de você ter na sua casa, né, plantar um hortinho que seja, né, em vaso, dentro do seu apartamento, deixar você ter o verde na sua casa, o alimento, né? Então, um alimento de verdade, né? Esse resgate cultural é super importante. É mais fácil ir ao supermercado e comprar, mas se você tiver natural na sua casa, é outra coisa. Vai minimizar isso, né? E quem não está sentindo as dores no momento, não dá tanto valor nisso. Mas quando a dor vem, a gente fala, opa, eu poderia ter feito algo. E esse processo das dores crônicas, sobretudo articulares, não é um processo rápido de melhora, é um processo que gasta tempo. Você tem uma ideia? Todas as células do nosso corpo, inclusive as células do nosso esqueleto, dos nossos ossos, das articulações, são substituídas de 3 em 3 anos, em média. Ou seja, daqui a 3 anos, os nossos organismos serão totalmente substituídos por células novas. Então, isso significa que o processo de regeneração, né, de até mesmo rejuvenescimento das nossas células, se faz num processo lento, não é rápido. Então, uma doença para se instalar, como essas que eu citei, da saúde dos ossos e das articulações, muitas vezes depois que instala a doença, a dor vem depois de 3, 5 anos. Ramon, quais são os alimentos básicos? Então, só assim, uma pincelada só. Claro que vai ter uma consulta, até o rodapé para você fazer a consulta, pode ser uma consulta virtual, né? Ou pode ser presencial. Mas, para o nosso telespectador, qual seria o básico hoje, que se as pessoas já têm essa dor e tal, né? Antes, claro, teria que buscar, né? A consulta, o acompanhamento. Mas o básico seria, que é importante para todos nós, né? Certo. Um alimento básico aí que combate mesmo, que pode estar ajudando. Entender primeiro que não basta a gente incluir os itens anti-inflamatórios. Temos que excluir os itens pró-inflamatórios. Dentre os mais comuns itens pró-inflamatórios está o glúten, que é um produto hoje do trigo, do centeio e da cevada, que está infiltrado em muitos dos nossos alimentos, né? Os nossos pães e muitos outros produtos aí de quitandas tem aí a farinha de trigo e que é um produto, o glúten que está na farinha de trigo é um produto altamente pró-inflamatório. Então reduzir pelo menos, né? Eu sou a favor que a gente retire totalmente. Eu adoro um pãozinho. Então, tente diminuir porque ali dentro, né? Tem muitas substâncias. E falando do pão francês, que é um pão muito popular, muito comum, ele tem outros aditivos que podem prejudicar ainda mais, né? Brometo de alumínio, que dá o endurecimento da casca do pão. Então, assim, a gente voltar para o que é mais natural, né? Caseiro. Então, do glúten ao leite in natura. O leite é outro alimento, este é um alimento, porém pró-inflamatório. E por qual razão? Porque quando a gente passa da primeira infância, quando nós não necessitamos mais do leite, né, como primeira fonte de alimento, e realmente é a mais importante na infância, nós começamos a perder uma enzima chamada lactase, que é quem digere a lactose. E por essa razão o leite passa a ser altamente pró-inflamatório. Aí tem o açúcar, que também está infiltrado na maioria dos produtos alimentícios e a gente ainda adiciona açúcar aí em vários, né? Num café, em outros produtos. É outro que favorece muito os processos inflamatórios do nosso corpo. E por último, o sal refinado. O sal refinado, que é o cloreto de sódio, né, também acaba sendo pró-inflamatório, favorecendo a chamada hiperpermeabilidade intestinal, que também traz aí problemas sérios, como doenças autoimunes e muito mais. Esses são os vilões mais próximos da gente no dia a dia. Tem outros, né, os óleos que a gente cozinha, que também é muito importante dizer, mas dizendo dos anti-inflamatórios. São, sim, as verduras folhosas, e na maior variedade possível. Couve, alface, almeirão? Exatamente, a selga, todas elas, folhosos,
Os leguminosos, né? Aí entra beterraba, preferencialmente crua, mas tem aí a cenoura, a batata doce, que é uma estratégia maravilhosa, berinjela. Isso, né? É bom. É bom. Claro que alguns vão ter uma neutralidade no que diz respeito à ação anti-inflamatória, mas a grande parte das verduras e legumes crus vão ter aí uma ação anti-inflamatória. E claro, as frutas são muito importantes para que a gente consiga fazer esse balanço para começar a desinflamar o nosso organismo, ora para tratar já um problema instalado, sim, ou, no outro caso, para prevenir esse problema que fatalmente vem com o tempo. Muito bem, para você saber mais, claro, tá aí, acesse as redes sociais do naturopata Ramon de Assis, grande profissional, parceiro, que constrói com a gente saúde em pauta, saúde natural, tá bom? Não sai daí, daqui a pouquinho tem mais matéria para você.